Amém. Meus irmãos, pedi que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Que diz assim: Então Labão disse: De fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois, Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E estes anos lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana da festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Senhor, te pedimos nesse momento, Pai, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações essa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que toda a carne seja anulada e que somente aquilo que vem de Ti seja a mensagem para os nossos corações, nossas mentes. Te pedimos, Deus, que nossa atenção, que nosso pensamento, que nosso coração esteja agora amarrado a Ti nesse momento, para que nada, Senhor, tire o nosso foco da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir de Ti. Fale conosco, Pai, ao que Te pedimos em nome de Jesus. Você diga amém? Amém. Essa é uma história muito, muito conhecida, né? Acho que todo mundo já ouviu pelo menos alguma coisa da história de Jacó, que queria casar com Raquel, mas acabou casando com Lia primeiro. E é algo que muitas das vezes algumas questões passam despercebidas por nós. E ao olhar isso aqui, até assistindo alguns pastores falando sobre isso, enfim, lendo algumas coisas, me veio algo no coração, creio que do Espírito Santo, e nessa noite nós vamos falar sobre esperança. Eu dei o tema, essa mensagem de colocando a nossa esperança no lugar correto. Nós vamos falar hoje sobre a nossa esperança, a esperança do ser humano e o que a gente acaba fazendo com isso.
Um breve contexto histórico para a gente entender o que estava acontecendo. A gente está falando aqui de Jacó, irmão de Esaú, filho de Isaac e de Rebeca. Todo mundo se lembra o que aconteceu com Isaac quando ele está ali para falecer? Já está ali quase morrendo, cego, e vai estender a bênção da primogenitura ao seu filho Esaú, que era o primogênito, até que Rebeca, junto com Jacó, tramam ali um plano para enganar o pai, para enganar Isaac, e acaba que Jacó recebe a bênção da primogenitura. Ou seja, trocando em miúdos, Jacó e Rebeca enganaram Isaac. E aí, quando a gente olha mais atrás, aí Rebeca ajuda Jacó a receber a bênção, só que algo acontece, né? Logo depois Esaú, depois de ter vendido a bênção por um prato de lentilha também, né? Ele abre mão ali da bênção e Jacó e Rebeca enganam Isaac, e tudo depois que a bênção é recebida por Jacó, o que ele faz? Ele foge, ele sai da terra do seu pai e vai para o lugar onde sua mãe havia indicado, a casa de seu tio Labão. E Jacó, quando chega, se a gente olhar mais atrás aí, Jacó, quando ele chega, ele bate o olho em Raquel e ele fala: essa mulher que eu quero casar. E aquilo, mais do que um amor, quando a gente olha tudo que Jacó faz para casar com Raquel, a gente pode entender que mais do que um amor, Raquel passou a ser a esperança de Jacó. Jacó passa a ter uma obsessão pelo casamento, porque Jacó começa a entender que se ele casasse com Raquel, ele estaria feliz. E com a esperança no lugar errado, colocando a esperança em algo terreno, em algo material, mais do que confiando em Deus, Jacó ele fica vulnerável, Jacó ele fica suscetível ao engano. E aí vemos agora, quando a gente lê, aquele que enganou seu pai, sendo enganado por seu tio e por sua esposa, que vem a ser sua esposa Lia. Jacó vai de enganador a enganado. Só que ser enganado por seu tio é o que acontece de menos pior nessa história, e a gente vai entender um pouco melhor. Quando a gente olha para o começo aqui do texto que nós lemos, Jacó, ele chegou, né? Olha ali, Raquel, perdão, e começa a trabalhar na terra de Labão, né? E aí, Labão, velho de guerra, olha, esse cara não está trabalhando aqui só por nada não, né? Eu já ouvi uma história parecida, né, pastor? Meu sogro conta que quando eu estava interessado na Raquel lá atrás, mandava mensagem, ele falava: Raquel, esse cara não quer só amizade contigo não. Mas brincadeiras à parte, isso sempre acontece, é normal, né? E Jacó está ali trabalhando na casa do seu tio, ele fala: olha, esse cara não está aqui por nada não. E ele indaga, né, no versículo 15: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Aquela coisa, cara, fala logo o que você quer. Por que você está trabalhando tanto? Provavelmente, talvez Jacó aqui, né, certamente Jacó era aquele que se destacava no trabalho, é aquele que corria para fazer as coisas, aquele que dava o melhor, aquele que, enfim, se sobressaía dos outros servos de Labão. Labão fala: cara, esse rapaz aí não está aqui à toa. E pergunta, e logo Jacó tem logo uma resposta. E a resposta de Jacó a gente vai ver, né, que o texto mostra no 16 que Labão tinha 2 filhas, e Jacó já fala: olha, trabalharei para o Senhor durante 7 anos, no versículo 18, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. E aqui Jacó ele já dá logo a resposta. Olha aqui, Labão,
eu quero casar com a sua filha. E lembra, não se esqueça do contexto de que Jacó havia enganado seu pai. Quando a gente olha para a resposta de Labão, ele fala o seguinte no 19: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Só que tem algo que Jacó, por estar já com a cabeça muito diferente, por estar com o coração talvez distante do Senhor nesse momento, ele não presta atenção muito bem no que o tio dele fala. Labão fala: olha, eu vou te dar, é melhor que ela case com você. Mas ele não fala assim: olha, tá bom, mês que vem vocês casam. Ou nem promete assim: olha, tá bom, fica aqui tranquilo, eu vou dar a você tal dia, tal hora, porque quando a gente olha para o contexto da época, era algo muito bem amarrado, né? Esses acordos de casamento, enfim, era algo que, olha, você está aqui e tal, daqui a tanto tempo você vai casar com ela, enfim, tem toda uma questão bem amarrada. Então, Labão foi meio que aquele, como a gente via na televisão, aquele meio somebody love também, né? Ó, tá bom, tu vai casar com ela, mas não diz quando, como, enfim, nada a mais do que isso. E aí Jacó, né, já estufa o peito, vou casar com Raquel, pronto. E Jacó, ele pensava que aqui, tendo Raquel como esposa, a sua felicidade estaria completa. Porque pense comigo no contexto de Jacó, né? Um cara com a família destruída, verdade é essa, depois que engana o pai e foge, por conta de ter ali enganado tanto seu pai quanto seu irmão, né? E imagina como não ficou o relacionamento também de Rebeca com Esaú, a mãe que ajudou a enganar o pai para que o outro filho tivesse a bênção. Imagina o contexto que não ficou aquela família. E Jacó sai sem rumo, sai meio que talvez com a cabeça muito atordoada, até que ele encontra um ponto de esperança. E aí, meus irmãos, a primeira reflexão que eu quero fazer acerca desse texto, para mim e para você, é: quantas vezes nós, no meio de um turbilhão de coisas acontecendo, no meio de um turbilhão de emoções dentro de nós não olhamos para algo terreno como a nossa maior esperança? Tem gente que vai dizer: olha, talvez uma pessoa mais jovem que ainda não se casou, pode estar como Jacó: o dia que eu me casar, está tudo certo. Ou talvez, se você esteja estudando para alguma prova, para algum concurso, alguma coisa, e fala: olha, o dia que eu passar, está tranquilo. Então você já está trabalhando há muito tempo: olha, o dia que eu me aposentar, minha vida está resolvida. Não tem nenhum problema querer casar, querer passar numa prova, num concurso, se aposentar, enfim, são coisas lícitas, justas. Mas quando a nossa esperança de felicidade, nossa esperança de plena satisfação é colocada em algo que não no Senhor, nós estaremos errando o alvo. E infelizmente é exatamente isso que Jacó faz. Isso fica mais claro quando o tempo passa e Jacó, aquele enganador, é enganado e ele se depara, sabe, como se as cortinas tivessem caído, como se o chão de Jacó tivesse sido destruído. Sabe quando você está no trabalho e tem aquela promessa de uma promoção, né? Você fala assim: caramba, olha, tal mês, já me falaram que eu vou ser promovido, então daqui a tantos meses eu imagino a promoção, então meu salário vai aumentar, eu vou poder acontecer, ou então, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Sabe quando tem alguma coisa muito próxima para acontecer na sua vida, e a gente começa a fazer planos com algo que a gente nem tem em mãos ainda? É exatamente isso que acontece com Jacó. E aí você coloca a tua esperança, né, teu coração naquilo, você começa a se encher de motivação, os seus planos começam a perpassar por aquilo ali, e aí chega um pouco mais à frente, aquilo não acontece. Já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo.
quando aquilo que você está esperando, aquilo que a gente tanto está almejando a curto prazo não acontece, parece que o nosso chão some e a gente se pega pensando, meu Deus, e agora? Eu esperava tanto por isso aqui, isso estava certo de acontecer, mas agora não aconteceu, e se não aconteceu, o que vai ser de mim? Muitas das vezes nosso coração ele é levado a ancorar em algo perecível, que não o Senhor. Mas, quando a gente olha para a história de Jacó, e vê uma enganação desse tamanho, imagina você, se você já é casado, imagina você chega no dia do teu casamento, aí quando está lá, tudo mais, disse sim, né, vamos botar o homem aí, a esposa, suponhamos que a esposa estivesse ali com véu e tal, quando o pastor falou assim, olha, declara o marido e mulher, pode beijar a noiva, pum, levantou o véu, ué, essa não é minha noiva não? Imagina, que loucura. Como será que a gente reagiria numa enganação desse tamanho? Ou então, talvez você que é pai, que é mãe, chega lá para pegar o seu filho lá, recém-nascido, né, na maternidade ainda, e quando chegam, aí te apresentam o seu filho, olha, esse aqui é seu filho e tudo mais, e passa um tempo, daqui a pouco, quando você vai sair do hospital, uma outra criança que não o seu filho, que não a sua filha, você fala, imagina, Paloma e o Léo vão sair com a Letícia do hospital, o Carlos vai sair com a Esther do hospital, quando vê é uma outra criança, é um menino, sei lá. Olha que loucura. É exatamente isso que acontece com Jacó. Só que a resolução disso, a reação de Jacó a essa enganação, diz muito onde estava a esperança e o coração de Jacó. Jacó, ele já estava tão envolvido naquela obsessão por algo que ele achava que resolveria a sua vida, que ele sequer questiona, ele sequer se pergunta, peraí, o que está acontecendo? Ele sequer vai falar com Labão antes, não é bem assim. E quando ele vai falar, Labão já dá uma outra solução para ele, não, é Lia mesmo, porque ela é a mais velha, você vai ter que casar com ela, agora se você quiser, vai trabalhar mais 7 anos. E aí há algo que até ultrapassa um amor, ele nem questiona, mais 7 anos trabalhando na casa de Labão. E é isso que a gente vai ver mais aqui à frente. No 28, depois de Jacó, de Labão, dizer para ele o que iria fazer, no 28 vai dizer assim, Jacó fez o que Labão pediu, completou a semana da festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Ele já estava disponível a fazer qualquer negócio. Ele já não mais questionava. E lembra que eu falei que a enganação de Labão a Jacó era o menor dos problemas? O problema maior era que Jacó, aquele que enganou seu pai, aquele que enganou o seu irmão, que havia sido agora enganado por seu tio, ele estava enganando a si mesmo. Jacó, além de tudo, enganava a si mesmo. Isso porque Jacó achava que a resolução da vida dele, tudo que de fato a vida dele andaria após aquele casamento, ele coloca toda a esperança dele naquele casamento e veja, em momento nenhum Deus faz parte dessa equação. Quando a gente olha para a vida de diversos outros homens de Deus, o próprio Jacó em outros momentos, nós vamos ver que todos os momentos em que eles precisam, homens e mulheres de Deus, precisam tomar decisões, precisam firmar acordos, o que fazem? Nós vimos hoje pela manhã, vão perguntar a Deus, vão ao Senhor, Senhor, é o melhor caminho, Senhor, faço isso, faço aquilo, qual é o teu direcionamento para a minha vida? E Jacó sequer se lembra de Deus.
do Senhor de seu pai, de seu avô, aquele Deus que ele já tinha visto maravilhas. Deus já não faz mais parte da equação de Jacó nesse momento, ou seja, Deus já não era mais suficiente. E Jacó decide caminhar com as próprias pernas. Jacó simplesmente não pensa em nenhuma consequência. Ele já está disposto a fazer qualquer coisa. Ele nem quer saber o que vai acontecer. Sabe quando a gente é mais novo, né? E aí vai falar assim: mãe, pai, eu queria ir em tal lugar, eu queria fazer tal coisa. Aí você vai questionar os pais, né? Aí o que geralmente a mãe fala? Tá. Por quê? Porque todo mundo vai. Mãe fala o quê? Mas você não é? Todo mundo. E aí a gente já fica irritado e está disposto a... Se a mãe falar assim, olha... Aí geralmente a mãe pergunta. Ou então quando a gente faz alguma coisa que um amiguinho influenciou, né? Aí a mãe pergunta, se mandar se jogar na linha do trem, você vai se jogar? Se mandar fazer... Jacó já estava nesse nível que se mandasse o que Labão mandasse, ele ia fazer. Se Labão falasse para ele, Jacó, tu tem que plantar bananeira daqui até a outra cidade, ele iria dar o jeito dele, iria fazer. Mas não somente por amar Raquel, mas porque Jacó, dentro do seu coração, já havia modificado esse amor por uma obsessão e por uma esperança de felicidade, de vida. E quantos de nós, meus irmãos, não colocamos a nossa esperança em alguma outra coisa? A mesma obsessão que tornou frágil Jacó, que tornou ali suscetível a serem facilmente enganado por Labão, muitas vezes bate também no meu e no seu coração. Uma fragilidade por algo que a gente quer muito. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente está, isso já aconteceu comigo, a gente está ali, acontece alguma situação, a gente acaba ficando sem emprego, e a gente vai atrás, quero emprego, poxa, preciso de receber meu salário, tem contas para pagar, e aí a primeira coisa que aparece na nossa frente a gente está disposto a agarrar. Confesso, já aconteceu comigo vou trabalhar, e depois que eu já estava trabalhando assim, abençoa meu trabalho. E aí, ser uma coisa que não foi boa para mim. Mas quantas das vezes nós não nos pegamos em momentos muito delicados da nossa vida, em momentos de extrema, talvez, necessidade, onde a gente não encontra mais nenhuma saída, algo aparece e a gente não vai nem ao Senhor perguntar, é de ti, Senhor? Isso é bênção? A gente simplesmente por entender, não, se eu preciso de um emprego, veio o emprego, veio de Deus. Mas muitas das vezes é o nosso próprio coração nos enganando, assim como Jacó estava se enganando, muitas das vezes nós acabamos nos enganando, porque a gente já tem na nossa cabeça aquilo que a gente precisa, a gente já sabe o que a gente necessita, então quando a gente vê uma oportunidade de realizar aquilo que é necessário para nós já nem mais questionamos, Deus já não faz mais parte daquela equação da nossa vida, e a gente simplesmente segue em frente. E quantas vezes a gente não quebra a cara? É o que acontece com Jacó. A primeira coisa que acontece com Jacó é o quê? Ele quebra a cara. Ele anda com as próprias pernas e ele é enganado. Ele dá de cara na parede. Ele olha e ele vê uma outra mulher que não aquele a qual ele amava. E esse é o maior perigo da minha e da sua vida, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, quando a gente vive como se Deus não existisse, é algo que pode destruir a nossa vida. Viver como se Deus não estivesse ao nosso lado é algo que pode nos levar para um buraco imenso. É o que acontece com Jacó. Ele iria trabalhar 7 anos por sua esposa, por Raquel, a quem ele amava. Só que por viver como se Deus não existisse, colocando a esperança no lugar errado, o que acontece com ele? Ele tem que trabalhar o dobro,
Porque simplesmente ele não foi ao Senhor, porque ele não colocou aquela decisão diante de Deus, e porque ele colocou a esperança dele em Raquel, não no Senhor. E muitas das vezes nós viemos aos cultos, nós trabalhamos na igreja, nós fazemos diversas coisas, e a gente acha, tá tudo bem, sou um cristão, está tudo certo, não falta um culto, mas quando tem que tomar a decisão no nosso dia a dia, a gente simplesmente tira Deus de jogada e toma conforme a nossa própria vontade. E isso é um problema, porque isso mostra onde está a nossa esperança. Quando a gente já não consulta mais o Senhor, quando Deus já não é tão importante para nós, para nos guiar, a gente está dizendo o seguinte: assim como Jacó colocou a sua esperança em Raquel, eu estou colocando a minha esperança em mim mesmo, no meu braço, na minha sabedoria, naquilo que eu acho que é melhor. Isso é um perigo para mim e para você, meu irmão, porque a gente pode cair num buraco de 14 anos de servidão, como Jacó caiu. Para Jacó, a única salvação era Raquel. Repito, não tem problema nenhum em Jacó amar Raquel, não havia nenhum problema. O problema foi Jacó fazer de Raquel a sua esperança de felicidade. E para nós, meus irmãos, para mim e para você, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa salvação? O que a gente tem colocado como meta de vida? Será que o nosso Senhor tem feito parte da nossa equação? Será que quando tomamos decisão, o Senhor tem feito parte disso? Repito, qual é a nossa salvação? Para responder isso, nós vamos avançar e vamos até Efésios 1. Porque a gente encontra aqui um problema, certo? É nos apresentado esse problema: a esperança no lugar incorreto, a enganação de si mesmo. Mas para isso há uma solução em nossos dias. Nós não estamos sozinhos. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meu irmão, minha irmã, nós não somos filhos órfãos, nós não somos pessoas que não têm pai, nós não somos pessoas perdidas nesse mundo, nós não somos pessoas que precisamos viver sem esperança, muito pelo contrário, nós temos um Pai que está no céu, que olha por nós, que nos guarda, que nos guia, que tem falado para nós: a tua esperança precisa estar em mim. Por que isso? Porque antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos seus filhos. Se Jacó, naquele momento, estava tão envolvido em seu próprio coração, que colocou a esperança no lugar incorreto, eu e você temos hoje a certeza de que Deus nos chamou, que Deus nos amou, que somos filhos do nosso Senhor. Jesus vai dizer que Ele não nos chamava mais de servos, mas de amigos. Pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, não há esperança alguma. Não há como virarmos a esquina se confiarmos somente em nós mesmos. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê aquilo que Jacó poderia ter feito, que era somente se chegar ao Senhor, perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? Assim como Daniel fazia, assim como Ezequiel, assim como diversos outros homens, o próprio Jacó em outros momentos, o seu pai Isaac, o seu avô Abraão.
bastava somente recorrer a alguém que estava de braços abertos. E quando a gente olha para esse texto em Efésios, a gente vê que o Senhor, Ele está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Hoje de manhã eu conversava com um amigo ali fora e a gente falava assim, às vezes a gente acha que Deus é algo muito distante, acha que Deus é alguém, sabe, que está muito além de nós, que não tem como que eu vou falar com esse Deus, como que eu vou ter uma intimidade com esse Deus, como que eu vou colocar a minha esperança nesse Deus. E aí quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver que o Senhor é um Deus pessoal, é um Deus que nos chama para perto, é um Deus que vai dizer que nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para Ele. Hoje nós somos adotados como seus filhos. Deus é tão presente em nossa vida quanto nossos pais. Deus é tão presente na sua vida, meu irmão e minha irmã, quanto seus filhos. Deus é tão presente na nossa vida, tão real, quanto a pessoa que está do seu lado. Então, o que precisamos fazer a partir disso é colocar a nossa esperança no lugar correto. A nossa esperança não pode estar no nosso cônjuge, a nossa esperança não pode estar nos nossos pais, a nossa esperança não pode estar no dinheiro que talvez nós temos, a nossa esperança não pode estar no nosso trabalho, a nossa esperança não pode estar em nada, senão o nosso Senhor. Porque, caso contrário, vamos cometer o mesmo erro que Jacó, e talvez cairemos num poço muito mais profundo e difícil de sair. Porque para Jacó a solução foi até relativamente tranquila, ele estava envolvido no amor, então trabalhar mais 7 anos para ele não foi nada. A Bíblia vai dizer que aquilo para ele passou como se nada tivesse acontecido. Mas talvez, para nós, colocando a esperança no lugar correto, a gente evite um problema muito, muito, muito grande. Independente de qualquer situação terrena, colocar a esperança no lugar correto, colocar a esperança no nosso Senhor, em Jesus Cristo, que morreu na cruz, nos tira do maior problema que qualquer ser humano pode ter, o inferno. Colocar a esperança no Senhor, olhar para o Senhor como aquele que nos salvou, como aquele que morreu na cruz por mim e por você, é a certeza de que um dia Ele voltará para nos buscar, e o nosso problema maior já está resolvido. A Bíblia vai dizer que havia uma cédula, uma nota promissória contra mim e contra a sua vida. Nós estávamos condenados ao inferno. Não era somente a mais 7 anos de trabalho, mas ao inferno eterno, dor e sofrimento longe do Senhor. Mas Paulo também vai dizer em Efésios 2, que Deus, Ele não nos tratou da maneira que merecíamos ser tratados. Ou seja, Ele nos amou, Ele nos fez de inimigos filhos. E hoje, pela graça, nós somos salvos, meu irmão e minha irmã. Talvez colocar a nossa esperança no lugar errado nas decisões que tomamos no nosso dia a dia pode talvez custar apenas um emprego, pode custar apenas algo terreno que você cura, que a gente toma um remédio e resolve. Mas quando se trata de eternidade, quando se trata da nossa vida, do que realmente importa, colocar a esperança no lugar errado é a certeza do inferno. Mas colocar a esperança no lugar certo, em Cristo Jesus, entender que Ele morreu, é a certeza de salvação, é a certeza de uma vida eterna ao lado do Senhor, é a certeza de uma vida eterna com júbilo, com alegria. Aí Ele vai dizer que aquele lugar agora é uma coisa tão imensa que ouro só serve para ser pisado. Nós precisamos ter essa esperança, a esperança de que Jesus morreu na cruz para nos salvar e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Ele prometeu que viria e veio como Messias. Ele prometeu que ressuscitaria após a morte e ressuscitou.
E Ele deixou uma promessa quando sobe aos céus, que Ele voltaria para nos buscar. E o Deus que prometeu e cumpriu já tantas e tantas promessas, há de cumprir essa, e eu creio que está cada dia mais próximo. Eu não sei como você chegou até esse lugar, talvez angustiado, angustiada, talvez com diversos problemas. Talvez você pense: Lucas, não era nem para eu estar aqui, que eu estou com tanta coisa para resolver, que eu não sei nem por que eu saí de casa hoje. Eu deveria ficar em casa resolvendo as coisas que eu tinha para resolver, pensando como eu vou fazer amanhã. Mas meu irmão, minha irmã, o Senhor nos trouxe até aqui para nos dizer: coloque a esperança em mim. O salmista vai dizer: espere no Senhor, eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e meu escudo. Não importa o problema que estamos passando, seja mais 7 anos de trabalho, seja falta de dinheiro, seja o que for, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Coloque a esperança no lugar certo. E o principal, tenha a esperança da glória, tenha a esperança de que um dia, aleluia, nós estaremos juntos, todos juntos como um só corpo, a noiva de Cristo, adorando o Senhor por toda a eternidade. Se você esteve aqui no culto pela manhã, eu posso dizer que a gente experimentou bem pouquinho do que viveremos na eternidade. Nós vivemos um mover do Senhor nessa manhã, que foi algo inexplicável. Só quem participou do culto vai poder, a gente não consegue nem explicar, só sentir. E isso é muito pouco ainda perto do que viveremos em glória com o nosso Senhor. Meu irmão, não há outra salvação além do Senhor. Não há outro senão o Senhor para salvar a nossa vida. Não há outro senão o Senhor para nos tirar do inferno. E eu creio que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Chega de colocar a esperança naquilo que não é o Senhor. Não tem meio termo. Ou a nossa esperança está em Deus, ou a nossa esperança está com o diabo. Não tem meio termo, ou nós agradaremos o Senhor, ou nós agradaremos a Satanás, o inimigo de nossas almas. Lucas, mas eu não tenho certeza dessa salvação. Lucas, mas eu não tenho certeza disso aí. Eu vou pedir para você ler o versículo 14 do capítulo 1 de Efésios comigo. Que diz assim: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Aleluia! O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Se você ainda tem dúvida, se você ainda não tem essa convicção no seu coração, saiba que podemos ter essa certeza, porque quem garante é o Espírito Santo. De fato, se depender de mim e de você, nós estamos lascados, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Jacó confiava em seus próprios braços e achava que a resolução dos seus problemas era Lia. Mas nós, aleluia, nós cremos que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que Ele nos predestinou para si, e que o Espírito Santo é a garantia de que isso será consumado em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não perca a esperança da salvação. Podemos perder a esperança de tudo nessa vida, menos de que temos uma salvação em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Se nessa noite você chegou até esse lugar sem esperança, você chegou até esse lugar já sem acreditar de fato se Jesus é Deus,
Talvez você veio para agradar alguém, ou para cumprir um protocolo, não sei. Mas tenha certeza de que o Senhor é contigo. Ó Senhor, graças te damos, Pai, porque não há nada de bom em nós, Senhor. Somos seres humanos tal qual Jacó, pessoas falhas, pessoas, Senhor, que somos tentados o tempo todo a colocar a nossa esperança naquilo que não vem de Ti, no lugar errado, ou até numa bênção que o Senhor nos dá e nós achamos que isso é maior do que o Senhor. Te pedimos perdão por isso, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E Pai, te peço também por aqueles que porventura chegaram já sem esperança, acreditando que não há mais solução, acreditando que não há mais razão para estar na Tua casa. Ó Senhor, toque no coração, Pai. Espírito Santo, vá ao encontro, Deus. O Senhor está dizendo que tem alguém aqui que não acredita mais de fato que é salvo, que tem andado em dúvida de sua salvação, que não tem mais certeza se tudo isso aqui é real. Mas o Senhor te diz nessa noite, não depende de você, continue confiando no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ó Espírito Santo, inunda os nossos corações. Pai, se porventura há alguém, Senhor, ainda que não entendeu a Tua salvação, que não entendeu que o Senhor é um Deus que está perto de nós, eu te peço, Pai, que essa pessoa tenha uma experiência real contigo, Senhor. Se faz presente, se mostra, Senhor. Não que o Senhor precise, Deus, mas sabemos que o Senhor é um Deus amoroso. E que o Senhor tem prazer em abençoar, em salvar, Deus. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, que essas pessoas que talvez já não têm mais esperanças em Ti, que vivem como se o Senhor não existisse mais, que tenham os corações transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus. Que a verdade de que somos Teus filhos, salvos, lavados e remidos no Teu sangue, no sangue que verteu na cruz, que essa certeza seja viva em nossos corações, Senhor. Espírito Santo, faça morada, Pai. Que corações sejam abertos por Ti, Senhor, para que a morada seja feita, Deus. Ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua provisão que foi Jesus na cruz. Sem esse sacrifício nós estaremos todos no inferno, Senhor, mas o Senhor é misericordioso e estendeu salvação a nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos ajude, Pai, que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor, de agora e para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Ó Senhor, nós Te pedimos agora, leve-nos em paz aos nossos lares, Deus. Nos guarde de todo mal, Senhor. Nos guarde, Senhor, de tudo aquilo que pode acontecer de ruim nas ruas, Senhor. Sabemos que
Quando viemos, muitas das vezes à noite, viemos com medo, Senhor, mas podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Nos guarde, Senhor, nos leve em paz aos nossos lares, que encontremos um lar abençoado, harmonioso, cheio da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dê uma semana abençoada. Continue conosco, Senhor, que o que o Senhor falou conosco hoje, tanto pela manhã quanto agora pela noite, continue ecoando em nossos corações durante a semana, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Vá em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Os diáconos estarão aqui na frente. Se você está enfermo, precisa de oração, venha até um homem de Deus que ele certamente te ajudará em oração.